Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao nosso canal de CC Madeira por Facebook Live a Instagram. Sim, que obrigado por estar conosco neste dia e nossa oração sempre por vós, por que esta palavra seja de bênção para todos nós, ok? Se que hoje quero falar sobre apegado ao meu passado. Sim, apegado ao meu passado. E claro, todos nós temos um passado, quem não tem um passado? E temos aquelas lembranças de quando éramos miúdos, de quando éramos jovens, do nosso passado. E do nosso passado formou o que hoje tu e eu somos agora. Fomos construídos pelas aquelas vivências, terminamos por definir nossas personalidade, atitudes e valores. E existem duas formas de recordar o nosso passado. Primeiro, estão as pessoas que dizem: tive experiências tão maravilhosas no meu passado que sempre me lembro delas e me reanimam. Faz-me reanimar aquelas experiências. Assim que todos nós temos alguma situação que nós vivemos. Por exemplo, quando eu estou muito estressado, eu sempre me lembro de uma experiência que eu vivi aqui na Madeira, na Ilha da Madeira. Estávamos num campo, não sei exatamente de onde eu ia hoje, porque era um adolescente, e então havia muitas ovelhas, e estava com um naboeiro, e ovelhas, e aquela verde, tudo a relva verde, estava fantástico. E foi uma imagem, sentei-me aí a olhar aquelas ovelhas, e aquela paz que me transmitiu naquele momento, que quando eu estou com estresse, vou dormir com estresse, com alguns pensamentos, eu começo a lembrar aquela situação do passado, e é muito agradável. Depois fico dormido, pronto. Assim que há situações boas que podemos lembrar, mas também estão aquelas que é o contrário, que tiveram mais experiência no passado e não quero saber nada do seu passado. Não me quero lembrar mais disso. E das duas formas de pensar são válidas, porque todos nós, desde um ponto humano, relacional, todos nós temos experiências boas e alguns fomos mais favorecidos no nosso passado que outras pessoas. Mas realmente o passado serve para que aprendamos com ele e não para que vivamos nele. Assim que é um assunto de não viver no passado, senão continuar pela frente. Mas também há dois tipos de pessoas apegadas no seu passado. São aquelas que ficam presas no mal que lhes foi, no que não conseguiram e no muito que sofreram. E já não conseguem ver nada de bom no presente. Não podem projetar-se para um bom futuro. Aquelas pessoas são chamadas com invalidez emocional. São aquelas pessoas que disseram: fiquei no passado, porque tudo que aconteceu mal no passado ficou aí, fiquei estanhada, não posso seguir à frente, tenho muitas situações de dor e sempre me lembro dessa dor passada e não posso continuar à frente porque aquela coisa que aconteceu no passado magoou-me muito. São aquelas pessoas que dizem que está de mim, sempre tive mala sorte, eu nunca tive uma boa família, eu nunca tive recursos, eu nunca tive estudo e por isso a minha vida é uma desgraça hoje em dia, porque o meu passado foi muito mau e por isso o meu presente e o meu futuro também são maus. Sei que são aquelas pessoas que conheço pessoas assim, que têm um passado terrível, mas ficaram aí. São pessoas com invalidez emocional. Segundo, são os que ficam parados no bom que lhes foi, nos êxitos obtidos e no que conseguiram. São estas pessoas que são chamadas anestesiados emocionais, porque só falam do bom do passado. O passado meu foi tão bom. A Ilha da Madeira era tão boa antes. Aquele país de onde eu venho era tão bom antes. Agora não é igual. É verdade, pode acontecer coisas que antes era melhor, hoje não, mas são aquelas pessoas que sempre estão estranhando o passado. Estão sempre pensando no passado. Que a minha avó, que o meu pai, que eu fui para aqui e para lá, e fiquei assim, aquele passado era tão bonito e aquilo, e agora o presente não é melhor, ou não pode ser melhor. Ou seja, não tem perspectiva de ter um melhor futuro. São pessoas que ficaram anestesiadas emocionais. Há aí uma frase que diz: água passada não move moinhos. Assim que não podemos parar
nesse lugar, temos que continuar à frente. O passado, mesmo seja mau, nós temos que continuar, porque muitas coisas boas hacia frente, agora no presente e hacia frente. Por isso devemos olhar sempre ao nosso futuro e tomar o nosso passado como um trampolim e não como uma rede para ficarmos estacionados. E que é melhor para ver o nosso futuro baseado na fé? Na fé é aquela imaginação, sonhar, é aquelas coisas que eu quero lograr, que quero alcançar na minha vida. Não podes parar, porque quando tu começas a ter fé, começa a imaginação, começa aqueles sonhos, começa aquelas projeções, e isso nos faz melhor ainda nossas vidas, nossa saúde emocional, e olhar hacia frente as coisas que tu e eu queremos lograr, porque a fé não nega a nossa realidade, mas pelo contrário, se recusa a permanecer estanhado onde está. Assim que, se somos crentes em Deus, escute bem, acreditar em Deus, ser crente em Deus, a levar uma vida muito mais fácil, menos complicada. E é por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Assim que com fé agradamos a Deus e com fé podemos lograr melhores coisas que no nosso passado. E nisto tu e eu temos que acreditar. E eu posso dizer uma coisa, graças a Deus, posso dizer que eu logrado mais coisa agora que no meu passado. O meu passado foi uma escola, mas agora no nosso presente, no nosso futuro, que eu acredito também nisso, vai ser muito melhor. E nessa promessa de Deus através da fé, tu e eu temos que acreditar, porque a fé nos projeta para um melhor futuro. Assim que, por isso, como escreveu o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4:18, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Uau, aí estão as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem prometido para si, para mim, para o nosso futuro, agora para o nosso presente e também para o dia de manhã, porque não podemos fixar nosso olhar nas coisas que já aconteceram, que já passaram, ou nas coisas visíveis. Temos que pôr nossa fé nasquelas coisas que ainda estão por acontecer. E isso é muito bom, porque o passado produz estanhação em cada um de nós, estanha nossas vidas. E é por isso que, para mim, como uma grande referência da nossa palavra, nossa palestra motivacional que nós queremos dar cada domingo, é usar a Bíblia. A Bíblia é um livro incrível, fantástico. Para mim, é o melhor livro dos livros. É o livro que eu sempre leio antes de dormir. É o livro que eu medito quando preparo uma palestra. É um livro que tem tantos ensinamentos, apesar de que tem histórias antigas, são tão reais para o nosso dia a dia, que é por isso que a palavra de Deus é incrível e pode falar o dia de hoje às nossas vidas. E, portanto, eu quero agora falar de dois personagens da antiguidade que estão na Bíblia, que é de Ló e a sua esposa. Assim que Ló, uma breve história dele, falámos no domingo passado um bocado dele, estava com o seu tio Abraão, escolheu a terra de Sodoma e ele foi a morar lá com a sua família. Depois ele foi sequestrado por os inimigos de Sodoma e Gomorra. Depois o tio foi, libertou-lo, depois resgatou-lo, depois Ló tornou a voltar à terra de Sodoma. E essa é uma terra que estava cheia de pecado, cheia de depravação, cheia de uma quantidade de imoralidades. Assim que Ló estava triste por esta situação. E é por isso que o 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, diz: e ele salvou um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Assim que Deus quer destruir Sodoma e Gomorra, mas havia um justo para ele. Era o Ló, como disse 2 de Pedro. Era um homem justo, amava a Deus, tinha temor de Deus. E Deus vai destruir aquelas duas cidades, mas envia resgate de Ló e a sua família. Envia a 2 anjos para resgatar a Ló e a sua família. E vamos ver, porque isto não tem desperdício, é que ler o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. E por isso vamos a continuar aqui em Gênesis capítulo 19, versículo 1.
Os dois anjos chegaram nessa tarde a Sodoma. Lot estava sentado à entrada quando se aproximaram. Ao vê-los, levantou-se e foi ao seu encontro para dar-lhes as boas-vindas, postrando com o rosto no chão. Lot imediatamente reconheceu: uau, são os seres especiais, são os seres espirituais que estão aqui, os seres bons. E ele prostrou-se em terra, reconhecendo aquele poderio de santidade que tinham os anjos. E continua a história dizendo o seguinte, Gênesis capítulo 19, versículo 2. Meus senhores, venham para a minha casa, serão meus hóspedes nesta noite, poderão lavar os vossos pés e levantar-vos cedo, e partir e continuar o caminho. Não ficamos mesmo aqui na rua. Mas Lot tanto insistiu que aceitaram e foram para a casa dele. E deu-lhes uma bela refeição, mandou-te fazer pães sem fermento para comerem. Versículo 4 diz, quando se preparavam para se deitarem, vieram os sodomitas, os habitantes da cidade, do mais novo ao mais velho, e cercaram a casa. Eles chamaram Lot e perguntaram, onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Queriam ter relações com os anjos. Mas vamos olhar porque Deus queria destruir esta cidade. Ou seja, qual é o contexto de porque Deus queria destruir esta cidade? E aqui podemos ir onde o profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade tive ela e as suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Essa abominação que fala aqui o profeta Ezequiel é justamente aquela imoralidade sexual que havia lá em Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades totalmente pervertidas. É que diz que queriam, tanto jovens como os mais velhos, queriam ter relações com os anjos. Pode imaginar esta cena? Pode imaginar que isto é mais ou menos parecido ao que hoje em dia acontece em nossa sociedade, que querem dar legalização à pedofilia, querem dar legalização a tanta imoralidade sexual, a que aquelas pessoas casadas do mesmo sexo possam adotar um menino, uma criança. São abominações diante de Deus. E por isso Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, porque era uma abominação que estava acontecendo nesse momento. E desta tendência sexual pervertida dos sodomitas deriva-se a palavra sodomia. E continuando a nossa história, diz em Gênesis capítulo 19, versículo 6. Ló saiu para falar com os homens, ele fechou bem a porta e disse, por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Versículo 8 diz, prestem atenção, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las aqui fora para vocês, façam que elas o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes, e eu tenho o dever de protegê-los. É incrivelmente o que acontece aqui. Lot vai entregar as suas próprias filhas para proteger estes dois homens que eram os anjos. E diz, eu prefiro entregar as minhas filhas que são virgens, podem abusar delas, mas não destes dois homens, porque era um sacrilégio. Era um sacrilégio nesse momento, porque eram os convidados, eram aqueles anjos que estavam na casa de Lot. Continuando a história, diz o versículo 9, mas eles responderam, sai da nossa frente, e diziam uns aos outros, esse homem estrangeiro quer mandar em nós? Depois virando-se para Lot disseram, pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Versículo 10 diz, mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. De seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos e assim não conseguiram encontrar a porta. Realmente, os anjos não necessitavam da ajuda de Lot, mas os anjos intervieram neste momento para ajudar a Lot, para salvar a vida de Lot. Assim que é incrível o que está acontecendo aqui. Eles ficaram cegos por o poder dos anjos,
E eles trataram de ficaram todos com uma confusão para entrar na casa. Diz o versículo 12. Que parentes tens tu aqui na cidade? Perguntaram os visitantes a Lot. Tira-os todos deste local. Filhos, filhas, genros e mais alguém ainda que tenhas. Porque vamos destruir completamente a cidade. O mau cheiro pestilento deste sítio chegou ao céu e o Senhor enviou-nos para destruir isto tudo. Então Lot foi a correr ter com os seus futuros genros e disse-lhes: depressa, saia já da cidade porque o Senhor vai destruí-la. Mas os rapazes puseram-se a olhar para ele como se estivesse a brincar. Uau! Aqui os genros estão dizendo, e o resto da família, Lot para nós não é uma influência. Não acreditamos em Lot. Se que Lot espiritualmente não era uma influência para estas pessoas, estavam tão cheias de pecado que não acreditava no bom coração de Lot. E diz o versículo 15, começava a amanhecer e os anjos iam apressando Lot. Vamos quanto antes, pega na tua mulher e nas tuas 2 filhas que aqui vivem contigo e foge o mais rápido que puderes, se não queres ser apanhado na destruição da cidade. Mesmo assim, Lot hesitava e se demorava. Tiveram de pegar nele e na família pela mão e correram todos para fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles, ainda tempo para escaparem. Deles tempo para escapar. Os anjos forçaram a Lot e a sua família, tomaram nas mãos eles e puxaram eles para fora, à força. Eles estavam, ou seja, o coração de Lot estava aí, naquela cidade, apesar de que havia muito pecado, estava ali, no seu presente passado. Estava aí, vou deixar a minha casa, vou deixar tudo. Não estava acreditando no poder de Deus, de que Deus estava salvando a sua vida e a sua família. E a história diz, no versículo 17, fujam se querem escapar com vida, gritaram os anjos, e não olhem para trás, escapem-se para as montanhas. Em todo caso, não se demorem a atravessar a campinha, porque arriscaram-se a ser destruídos. E Lot replicou, assim não, meus senhores. Sim, que o Lot queria não ir mais longe da montanha, sim, queria um lugar mais pertinho. Não posso subir até lá. E os anjos pediram a ele 4 coisas. Escape pela tua vida. Sim, escape pela tua vida. Não olhes para trás. Isto fala do passado. Não olhes naquelas coisas que tu deixaste. Não pares em toda essa planície e foge para a montanha. E Lot pediu aos anjos que deixassem aí uma pequena cidade chamada Soar, porque não tinha forças para ir para mais longe. E diz o versículo 23, Lot chegou a Soar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e os seus moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aqui o que me interessa, o versículo central desta palestra, Gênesis capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Provavelmente já escutaste esta história daquela mulher de Ló que não tem nome, porque aqui a mulher de Ló é considerada uma mulher incrédula, uma mulher negativa, uma mulher que estava apegada ao seu passado, que ficou convertida a uma estátua de sal de enxofre. Assim que há um grande ensinamento nisto, porque a mulher de Lot estava, que estou deixando aqui a minha casa, as minhas joias, as minhas coisas da cozinha, que o meu passado, a minha vida foi formada aqui tanto tempo e agora tenho que fugir, deixar tudo. E não estava pensando nas maiores bênçãos que Deus podia dar a ela e a sua família. Daí para frente, daí para o seu futuro. E aí o grande problema, quando estamos enxergando sempre o nosso passado e que aquilo que lá aconteceu foi melhor. Não! As promessas de Deus são muito mais grandes. Não podes ficar como a mulher de Ló, olhando só para trás, as coisas que deixaste. Não, tu tens que ficou atrás, pronto. Temos que continuar com a nossa vida para frente. Aquela situação terríveis, tristes, traumáticas, aquela situação de que nos causar muita magoa no nosso coração, muita dor.
temos que deixar atrás, temos que continuar para frente, porque um Deus é um Deus de grandes presentes, de grande futuro. Ainda nós temos uma promessa de eternidade, de um lugar melhor ainda, de maior esperança, e não podemos estar olhando para trás. Olhar para trás é trazer mais dor ao nosso coração, ao nosso presente, é trazer mais frustração, é trazer a depressão. A depressão é excesso de passado. A depressão é por pensar aquelas coisas que não fizemos, ou que fizemos, ou que deixamos de fazer. E então, e aqui o que quero vos dizer, que não há futuro no nosso passado. Assim que, de fato, Jesus disse em Lucas 9:62, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto, não está apto para o reino de Deus. E é por isso, meus amigos, que não podemos estar olhando para trás. Temos grandes trabalhos, imaginar com sonhos, projetos, que Deus tem planos melhores para nossas vidas, porque Deus é um Deus de todas as coisas possíveis. É por isso que a mulher de Lot é um típico exemplo do que acontece a uma pessoa que está pegada nas glórias do passado ou na dor do passado, e aí no passado não temos nenhum tipo de futuro. A pessoa acaba tornando-se uma estátua de sal, fica paralisada nos seus projetos, nos seus sonhos, e assim que temos muitas coisas prometidas por Deus para a nossa vida futura, aún para a nossa eternidade. Eu acredito que o melhor está por vir às nossas vidas e temos que acreditar. Esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que eu confio, esse é o Deus que eu ponho a minha confiança, porque Ele tem planos melhores para nossas vidas do que aquelas coisas que aconteceram em nosso passado. E é por isso que agora quero deixar alguns conselhos práticos para não se apegar ao seu passado. Primeiro, abraça a palavra de Deus, jamais percas a fé. Sim, as promessas de Deus, todo o poço em Cristo me fortalece. O melhor está por vir nas nossas vidas. Deus é minha provisão, Deus é o meu sanador, é o meu que me cura. Essas são as promessas de Deus. Sempre acreditar aquelas grandes promessas que devemos ter na sua palavra e ter sempre nossa fé posta em Deus, de que melhores coisas vão acontecer a cada um de nós. Assim que isso traz uma grande liberdade. O segundo, peça a Deus e busque ajuda profissional e espiritual. E aqui quero falar àquelas pessoas que têm aqueles pensamentos do passado, aqueles pecados do passado que agora te perseguem agora no teu presente. Problemas com imoralidade sexual, problemas com adultério, problemas com pornografia, problemas com atração às crianças, com pedofilia. Essas coisas que estavam no passado e agora posso estar atormentando neste presente. Tens que buscar ajuda, tanto espiritual como ajuda profissional, para sair disso. Porque isso é uma escravidão, isso estanha-te como pessoa, isso boicota os teus sonhos, projetos do futuro. Temos que renunciar a tudo aquilo, aquele pecado do passado, aquelas coisas que fizemos, o que tu fizeste e que não estavam bem, que não correram bem, que não foram certas. Temos que renunciar e buscar ajuda profissional para nós sair disso. E o terceiro, liberta a culpa e liberta o passado, entrega os teus fardos a Jesus Cristo. Aí está a nossa esperança. Entrega as tuas cargas em Jesus, Senhor. Entrega minhas cargas. Entrego-te, Senhor, tudo isto que meu passado me atormenta o dia de hoje, Senhor. Aquele abuso, aquela situação de imoralidade, aquela coisa que aconteceu na minha vida, Senhor. Entrego-te isso na cruz do Calvário, Senhor, e cura a minha vida, Senhor. E eu sinto-me perdoado, perdoada, e sou uma nova criatura em Jesus. Essa é minha esperança, essa é a minha esperança, essa é a tua esperança, é a nossa esperança. E aí onde estás, eu quero orar por você. Se queres que Jesus entre no teu coração, se queres que Jesus comece a remodelar a tua vida, fecha os teus olhinhos aí e repita esta oração comigo. Senhor Jesus, peço perdão por meus pecados passados e aos meus pecados presentes. E tudo aquilo, Senhor, que está a me atormentar neste dia. Senhor, eu peço-te perdão por tudo isto e peço-te que o Espírito Santo entre na minha vida, me faça uma nova criatura e que possas escrever o meu nome no livro dos teus melhores amigos. Senhor, transforma a minha vida
quero ser uma nova pessoa. Transforma meus pensamentos e deixo o meu passado na cruz do Calvário para ter o melhor presente e o melhor futuro glorioso em teu nome. Peço tudo isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Obrigado. Nossa oração sempre por vós, para continuar à frente em muitos planos bons de Deus para nossas vidas. Sempre nossas orações com todos vós. Grande abraço, beijinhos. Obrigado por estar cada domingo presentes conosco. Grande abraço e que Deus nos abençoe grandemente. Tchau.